A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco, programa onde nós sempre expomos a palavra de Deus, procurando mostrar o Evangelho como esse poder de Deus que é para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Então, eu gostaria aqui de dar a você o desafio de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Faça aí um evangelismo virtual, seja um missionário virtual, ajudando a gente a levar essa palavra a mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus. Amém? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em uma jornada sobre os 10 mandamentos. E nessa jornada nós estamos chegando ao fim. Hoje é o nosso último episódio dessa série sobre os 10 mandamentos e, para mim, pelo menos, tem sido uma alegria, um privilégio caminhar com vocês a respeito desse tema, um tema muito importante e muito desafiador. E eu quero aqui fazer um outro desafio a você. Coloque aqui nos comentários qual desses mandamentos é o mandamento que mais chamou a sua atenção. O que foi que você mais aprendeu nessa série sobre os 10 mandamentos? Lembra aí de alguma coisa que você tenha aprendido, que você possa dizer assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha olhado para esse mandamento com essa perspectiva. E aí, como foi que Deus abençoou você nessa série? Coloca nos comentários para que a gente possa aqui interagir juntamente com você. Bom, hoje nós vamos falar sobre o pecado que ninguém vê. Já viu esse pecado? Né? O pecado que ninguém vê. Que pecado é esse? É o 10º mandamento que mostra esse pecado, que é o pecado da cobiça. O pecado da cobiça. Então, nós vamos falar a respeito desse pecado. Então, a palavra de Deus, ela vai falar, né? O 10º mandamento, ele vai tratar desse pecado que é invisível de todos nós, né? Por quê? Porque trata de um pecado que acontece, que é a raiz de todos os pecados, né? A cobiça é a irmã gêmea do orgulho. Então, a cobiça é esse pecado do coração. Então, os outros pecados, eles falam de ações visíveis, né? Matar, roubar, adulterar. Mas este pecado, ele fala do desejo oculto. Por que que os homens matam? Por que que os homens roubam? Por que que as pessoas adulteram? Quando você vai olhar a razão, o que está no fundo, sempre tem a cobiça. A cobiça está lá, né? A cobiça é o pecado secreto que alimenta todos os outros pecados. Então, todos os outros pecados se alimentam da cobiça. Então, por trás de um adultério, há a cobiça. Por trás de um roubo, existe a cobiça. Por trás de uma mentira, existe cobiça. Então, Deus encerra os 10 mandamentos, lembrando que o problema do ser humano não é apenas o que ele faz, mas também, principalmente, o que o ser humano ama. E a cobiça revela tudo isso. Então, hoje, nós vamos olhar para esse mandamento e nós vamos entender 3 coisas. Primeiro, o que é cobiça? Nós precisamos definir as coisas. E, aliás, nós temos feito muito isso nessa série sobre os 10 mandamentos, que é a definição das coisas. Você já deve ter percebido isso, né? Às vezes as pessoas pensam que não matarás é só aquele que comete um homicídio. Mas nós vimos que a definição bíblica disso é muito mais profunda. Então, definir as coisas é importante. Então, nós vamos ver primeiro o que é cobiça. Depois, nós vamos ver por que a cobiça é tão perigosa, né? E como Cristo nos liberta da cobiça. Como que nós somos libertados da cobiça. Como que nós podemos nos prevenir deste pecado. Então, primeiro, o que é cobiça? Qual é a natureza desse pecado oculto, né? A Bíblia diz em Êxodo 20, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, cobiçar
é desejar de forma intensa algo que pertence a outro, algo que Deus não te deu. Então, cobiça é desejo, mas é desejo fora de lugar. Cobiça é desejo, mas é desejo fora de ordem. Desejar não é pecado. Um homem que sente desejo pela sua esposa é bom, e ele precisa sentir desejo pela sua esposa. Mas um homem que sente desejo pela esposa do seu amigo, ele está tendo um desejo fora do lugar. Ele está desejando algo que não é dele. Ele está desejando algo que não pode ter. Ele está desejando algo que Deus não te deu. Isso é cobiça. Ok? Então, cobiça é desejo fora de ordem. Não apenas querer. Cobiça é querer no lugar de Deus, querer mais do que Deus, ou querer o que Deus te proibiu. Isso é cobiça. A cobiça é uma distorção do desejo. Então, Deus nos fez com desejos bons, mas o pecado desordenou os nossos desejos. Ele torceu, ele distorceu. Romanos 7:7, o apóstolo Paulo diz: eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o mandamento não cobiçarás, ele expõe o interior, ele mostra o quanto o nosso coração é inclinado a desejar o que não deve. Então, quando Deus diz não cobiçarás, essa lei, ela revela o nosso coração. Ela revela que existe um problema na origem do nosso coração. Ela revela que existe um problema na nossa natureza. Então, nós precisamos entender que a cobiça é esse desejo fora de lugar. A cobiça é esse desejo fora de ordem. É desejar aquilo que pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. É desejar aquilo que não nos pertence. É desejar aquilo que nós não podemos ter. Isso é cobiça. Agora, por que a cobiça é tão perigosa? Por que a cobiça... Quais são as consequências de um desejo desordenado? Né? Por que a cobiça é tão perigosa? Primeiro, porque ela gera outros pecados. Tiago 14:15 diz que o desejo, depois de concebido, ele dá à luz o pecado e o pecado gera morte. Então, a cobiça é perigosa porque ela gera outros pecados. Por exemplo, nós temos o episódio de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 diz que depois que a mulher ouve a proposta da serpente, o texto diz que a mulher olhou para aquela árvore que Deus proibiu, e o texto diz que ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Ou seja, a mulher que até aquele momento tinha em Deus a fonte de compreensão de toda a verdade, de todo o entendimento. Entendimento de quê? Até aquele momento, Deus era a fonte única, inesgotável e verdadeira de orientação para a vida do ser humano, daquilo que era certo e daquilo que era errado, daquilo que era bom e daquilo que era mal. Por exemplo, comer de todas as árvores do jardim, isso Deus disse é bom. Quem foi que disse? Deus. Quem é que é a origem dessa verdade? Deus. Comer da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não coma. Ou seja, Deus disse, não pode comer, isso é mal. Então, quando até aquele momento, Deus era a única fonte inquestionável, absoluta, infinita, de discernimento da verdade. Só que o texto diz de forma muito clara que quando a mulher olha para aquela árvore, olha para aquele fruto, o texto diz que ela olha para aquilo e ela percebe que a árvore era desejável
para dar entendimento. Percebeu? Desejar entender, desejar conhecer, está tudo certo. O desejo de querer saber o certo e o errado, está tudo certo. Onde? É em Deus, que é a fonte. Quando ela olha para a árvore e imagina, se eu comer dessa árvore, eu vou ter uma nova revelação. Existe uma nova proposta do que é a verdade e o que não é, do que é certo e o que é reto, a partir do momento que eu comer dessa árvore. A partir do momento que eu comer dessa árvore, Deus não será mais a única fonte de verdade absoluta daquilo que é e que não é. Eu também serei. Agora, então, o desejo dela está colocado no lugar errado. Porque o desejo agora está colocado nela. Ela deseja se colocar no lugar do próprio Deus. E isso é pecado. Então, quando ela olha para aquela árvore e deseja comer daquela árvore, Tiago disse, olha, já ficou grávida do pecado. Então, o Tiago vai dizer, né, que o desejo, depois de ser concebido, ele dá à luz o pecado. O ato daquela mulher estender a mão e comer do fruto é simplesmente a exteriorização de um pecado que já tinha brotado no coração dela. Por quê? Qual é a raiz do pecado de comer da fruta que Deus proibiu? A cobiça. A cobiça. Qual é a raiz da desobediência de comer da fruta que Deus tinha ordenado que comesse? A cobiça de desejar ter um entendimento que só Deus poderia ser a fonte da verdade. É isso. Então, por que a cobiça é tão perigosa? Porque ela gera outros pecados. Segundo, porque ela rouba a alegria. A cobiça faz você olhar para a vida do outro e esquecer a bondade de Deus na sua. A cobiça faz um homem que está com seu carrinho pago, é velhinho, mas está pago, olhar para um outro, ele não sabe, mas o outro ainda está pagando e vai pagar durante alguns anos aquele carrão. A cobiça faz o homem desprezar a bênção de Deus e desejar aquilo que o outro tem. Então a cobiça, ela faz você, ela rouba a alegria, ela faz você olhar para a vida do outro e esquecer da bondade de Deus na sua própria vida. É isso que a cobiça faz. Terceiro lugar, a cobiça, ela te torna escravo do pecado. Então, o coração que cobiça nunca está satisfeito. Sempre precisa de mais. Sempre precisa de mais. Ele vive sempre dizendo, se eu tivesse, então eu seria feliz. Se fosse assim, então eu seria feliz. É mentira, porque muita coisa você já tem de dizer isso e você não é feliz. Você não é feliz, não é porque te faltam as coisas, você não é feliz porque você é cobiçoso. Porque você não tem contentamento. A falta de contentamento é o seu problema, não a falta das coisas. Então você precisa entender que o problema, a cobiça é perigosa porque ela te torna escravo. Ela te torna insatisfeito. Ela não faz você ter contentamento nunca. Jesus alerta em Lucas 12,15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Davi e Batseba, 2 Samuel 11. A cobiça começou com o olhar e terminou com adultério e assassinato. A história mostra que a cobiça sempre promete prazer, mas termina com destruição. O cobiçoso sempre tem uma expectativa de alegria e de prazer, mas sempre termina com frustração e destruição. A cobiça é um mal terrível. Agora, como vencer a cobiça? Como que nós somos libertos da cobiça? A cobiça é vencida pela libertação do Evangelho. Pela libertação que o Evangelho traz. Primeiro, reconheça que o problema é um problema do coração. Não é o que o outro tem, mas o que o seu coração deseja acima de Deus. Esse é o problema.
Você acha que o problema da cobiça é o que o outro tem. Você quer ter igual, ou você quer ter melhor do que o outro. Não. O problema não é o que o outro tem. O problema é que o seu coração deseja colocar algo acima do próprio Deus. Deus não é suficiente para você. Deus não é suficiente. Você precisa reconhecer que se você está agindo com cobiça, então Deus não está sendo suficiente. Então há um problema de insuficiência da parte de Deus. Porque quando Deus é suficiente, meu irmão, nada nos falta. E tudo nos basta. Segundo, substitua a cobiça pela gratidão. Você é grato a Deus pelo que você tem? Filipenses 4, 11, 12, o apóstolo Paulo diz, olha, eu aprendi a ter fartura e aprendi a passar necessidade. Eu sei ser grato. Eu sei conviver com todos os cenários. Então, assim, Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Pastor, mas eu tenho um carrinho velho. Pensando em questões de bens materiais, né? Meu irmão, você já andou a pé. Você já andou de bicicleta. Do que você está reclamando? Pastor, mas eu perdi o carro. Você tem 2 pernas. Glória a Deus. Você consegue andar. Você vai para onde você quer. Você se movimenta. Tenha contentamento com aquilo que você tem, meu irmão. Porque, olha, se você não tiver contentamento com as coisas que você tem, Deus poderia te dar o mundo inteiro. Aliás, essa era a proposta de Satanás para Jesus, lembra? Deus poderia te dar o mundo inteiro e nada disso seria capaz de preencher o seu coração. Porque as coisas dessa vida não preenchem o nosso coração. E quanto mais coisas você coloca dentro do seu coração, mais você alimenta a cobiça. Ela vai dizer, me dá, me dá, me dá. Só existe uma coisa, ou melhor, só existe uma pessoa que pode preencher o nosso coração de contentamento. É a pessoa de Deus, é o próprio Deus. Porque quando Deus está dominando o nosso coração, Ele preenche todas as coisas. Todas as coisas. E então nós temos contentamento. Então, como que a gente lida com a cobiça? Seja grato. Seja grato com aquilo que Deus te deu. Ele sabe o que é melhor para você. Terceiro, busque satisfação em Cristo. Ele é o único tesouro que não se pode perder. Todas as outras coisas são perecíveis. Casamento um dia acaba, casa acaba, carro enferruja, a saúde vai embora. Tudo nesse mundo acaba. Agora, quem tem é Cristo, encontrou um tesouro que jamais se perde. Então, isso combate a nossa cobiça. Em último lugar, cultive contentamento e generosidade. O contentamento é a vacina contra a cobiça. E a generosidade é sua cura prática. Então, olha que coisa maravilhosa. O Evangelho nos desafia a fazer o contrário. Como que a gente combate a cobiça? Como que a gente combate a cobiça? Contentamento e generosidade. Nós combatemos a cobiça louvando a Deus por aquilo que Deus nos deu e sendo nós generosos para com os outros. Ao invés de eu cobiçar, desejar, ter, eu faço o contrário. Eu abençoo outros. Eu sou generoso para com os outros. É assim que a gente combate, assim que o Evangelho nos ensina a combater a cobiça no nosso coração. E isso é muito importante. Hebreus 13, 5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse,
nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, o 10º mandamento, ele fecha o decálogo lembrando que o pecado começa no coração. Então, não basta não roubar. Isso é importante. Pastor, nunca roubei. Não basta não roubar. É preciso não desejar o que é o do outro. Porque você diz assim, ó, eu nunca roubei, mas eu pergunto, você já desejou ter aquilo que o outro tem? Perfeito. Você não será acusado de ser ladrão. Não será acusado de ter roubado, mas será acusado de ser cobiçoso. Né? Então, não basta não adulterar. É preciso amar o que Deus te deu. É preciso também não cobiçar a mulher do outro, o marido da outra. Nunca adulterei. Era isso que os fariseus diziam. Não, eu não posso ser condenado de adultério. Nunca me deitei com nenhuma mulher. Aí Jesus vem e diz, é mesmo? Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher em seu coração, desejá-la, ao desejo fora de lugar, no seu coração já cometeu o pecado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, você já adulterou, porque o que é que está no fundo desse adultério? A cobiça. A cobiça vai realizar o seu desejo. E a cobiça é pecado. A cobiça é pecado. Então, é isso. Olha, nós precisamos então entender que Cristo não veio apenas para mudar os nossos comportamentos. Isso aqui não é autoajuda. Os 10 mandamentos, a Bíblia não é autoajuda, não é para melhorar o homem, o Evangelho não é para fazer você ser uma pessoa melhor. Para remendar você, para você ser um cidadão melhor. E o Evangelho veio para transformar, para mudar o coração, dar um coração novo. Não é apenas atitudes exteriores. Eu não roubei, não adulterei, eu não menti. Mas você cobiçou? Houve um desejo distorcido no fundo do seu coração? Você olhou para a fruta, mas eu não peguei do fruto, não comi do fruto, mas você desejou. Isso é pecado. Então, o coração que encontra satisfação em Cristo não precisa roubar a alegria dos outros. De jeito nenhum. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui para nós orarmos. Primeiro, faça um inventário do seu coração. O que você tem desejado acima de Deus? Quais são as coisas que você tem desejado acima de Deus? Pratique gratidão todos os dias. Nomeie bênçãos que Deus já te deu. Tem um hino que eu gosto muito do nosso brado de júbilo que diz: conte as bênçãos, conte-as de uma vez. Haverás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos Deus já fez para você, meu irmão? Quantas bênçãos Deus já te deu? Seja grato. Conte as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quarto, seja generoso. Dar é a melhor forma de vencer o desejo de ter. Melhor dar do que receber. E por último, peça a Deus um coração que seja plenamente satisfeito nele. O seu coração precisa estar plenamente satisfeito em quem Deus é e naquilo que Deus faz na sua vida. Eu gostaria de convidar você à oração nesse momento. Maravilhoso Pai, Deus Santo, graças te damos. E nós apresentamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Sim, confessamos a Ti que Ele, ó Deus, inclina-se a desejar aquilo que o Senhor não nos deu. Ele é inquieto, meu Deus. Nosso coração é insatisfeito, descontente. Ó Deus, por mais que nós o vigiamos, mas sempre nós estamos pegando o nosso coração, desejando algo que o Senhor não nos deu, que o Senhor não nos permitiu. Ó Senhor, que nós possamos
dia após dia, termos a nossa vida transformadas pelo poder do Evangelho. Que nós possamos, meu Deus, encontrar alegria nas bênçãos que o Senhor já nos deu. Que nós possamos encontrar, meu Deus, contentamento, satisfação em tudo que o Senhor já tem nos dado. Abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e que o nosso coração seja generoso. Que nós possamos, meu Deus, não apenas desejar ter, mas que nós possamos ser bênção para que nós possamos doar, para que vidas sejam abençoadas através de nós. Pedimos e oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida mais uma vez, agradecer a sua presença nessa jornada. Se você ainda não assistiu toda a série, eu quero convidar você a ir lá na nossa playlist e procurar Programa Evangelho em Foco, os 10 Mandamentos. Vai ver ali todos os programas. Foram 11 programas nessa edição e eu louvo a Deus também pelo privilégio. Nós já passamos aqui de mais de 150 programas do Evangelho em Foco. Olha que bênção. E eu tenho certeza que temos irmãos aqui que estão desde o início. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E eu quero aqui convidar você para que você possa continuar nos acompanhando em nome de Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.